Eu, Fernando, participei de uma entrevista na data de hoje e declarei que estou participando de um processo seletivo para uma vaga de trabalho na empresa GBR. Como a remuneração seria nos mesmos moldes que a que tenho hoje na Merindi, fixo mais comissão, precisaria ter vendas de início para poder manter o sustento da minha família. Quando expus a situação ao empregador pretendido, foi solicitado pelo senhor Ronaldo, da GBR, alguns preços para que pudesse trabalhar e que seriam repassados a mim na forma de comissão logo no início. Preços limitados a alguns produtos que eu atuaria no atendimento. Esses produtos seriam os que eu iria trabalhar no desenvolvimento de novos clientes, uma vez que os clientes que a empresa já atuava eu não poderia atender. No caso específico, foi-me solicitado somente os preços de produtos da empresa MRN. Ele me informou que serviria de base para outros clientes que eu iria desenvolver. Isso feito via WhatsApp, com foto da tela do computador. De nenhuma forma achei que isso iria prejudicar a empresa Merindi. E nunca foi minha intenção, mesmo porque me dediquei muito para a empresa e tinha muita vontade em permanecer trabalhando onde estava. Somente estava buscando uma fonte maior de renda para minha família, já que estamos passando por dificuldades financeiras. Hoje, nós vamos tratar de um caso de vazamento de informações confidenciais em uma grande indústria do interior de São Paulo. Eu sou Mário Júnior, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Dissimulados. Eu sou Rony Deco e participei dessa investigação. E eu sou Renato Santos e participei dessa entrevista. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Galera, como vocês perceberam, hoje estou com Vozes do Além, vulgo Marlene Matos, Renato Santos. Vocês já devem ter percebido nos episódios anteriores, tem sempre uma voz do além, soltando uma piadinha, fazendo uma graça, fazendo bullying comigo. E hoje ele voltou, porque ele participou de vários episódios, né, Vozes do Além? Exatamente. E agora eu estou aqui em carne e osso, presente aqui. E não estou aqui sozinho, né? Tá aqui do meu lado, aqui, ó, coladinho em mim, com uma grande alegria, né? Uma honra. Uma honra. Praticamente praticando um assédio sexual aqui, tocando em mim o tempo todo e o contrário, né? Que vai fazer aniversário amanhã, né, Renato? Vai sair... quando sair esse episódio já vai estar... Já vai ter passado meu aniversário. Mas amanhã vai ser aniversário. Amanhã é meu aniversário, eu não vou falar quantos anos eu faço. Mas nos comentários do episódio, vocês podem dar parabéns pro Deco. O Deco não se importa com isso. Eu não ligo. Pode ficar à vontade. Será um prazer. Mas legal, galera. Então, antes da gente começar, eu vou reforçar sobre o episódio, né, sobre o Dissimulados, né? Então, nós que fazemos os episódios dos Dissimulados, o Dissimulados está em várias plataformas, está no YouTube, Spotify, então você pode acompanhar. Deve estar aparecendo alguma coisa na tela que eu não sei se é um link, se é um QR Code, que você pode acessar e vai ter acesso exclusivo aos episódios e conhecer as histórias de 7 fraudadores e assediadores confessos e as novas histórias que a gente está apresentando para você a partir desse episódio. Para quem quer aprofundar ainda mais, tem o nosso livro, Dissimulados, que está no site da S2, do IPRC Brasil e também nas plataformas de venda como o Amazon. Então, não deixe de ler o livro, né, Renato? Decão, você já tem o seu livro? Eu já tenho meu livro. Logo que saiu, e eu fiz questão. autografado? Autografado pelos autores. O que é uma... Vale mais. Vale mais. Vale mais. Diga-se de passagem. Mas brincadeiras à parte, eu tô com os meus 2 irmãos, amigos ali de longa data, e quando eu falo irmão, amigo, é porque é irmão, amigo mesmo, não é para fazer bafafá, né, Renato? Eu não gosto dele, não. Você gosta dele? Tá, deixa quieto. Não precisa nem responder. Se o Caio tivesse aqui, o Caio ia falar, tá na cara. Imagem corporal e facial. Eu não quero me meter. Não, antes do Deco ler o texto, ler a confissão que vocês acabaram de ouvir, ele estava procurando no celular. Olha só Mário, me cobrando. Então, na realidade, eu estou falando uma mentira. Ele não gosta de mim, né, Deco?
Na realidade, eu vou te falar. Eu dei muita coisa a esses dois, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Isso deixa para um outro podcast. Para. Então vamos lá. O caso é de vazamento de informações confidenciais. Exato. O DECO entrou com a parte técnica, que é a parte da análise digital forense do monitoramento. Eu e Renato recebendo as informações da denúncia, conduzindo o questionário com o suspeito e conduzindo a entrevista. Mas antes da gente entrar nos detalhes, é importante dizer que a empresa, o nosso cliente, é uma indústria do interior de São Paulo, né? O nome dela, como o nome dos personagens, vocês já sabem, são nomes fictícios, então a gente deu o nome de Merindi. Então ela recebeu uma denúncia de um ex-funcionário que tinha uma gratidão enorme pela Merindi, mas que estava trabalhando na concorrência, na GBR. E essa denúncia falava o quê? Que existia um funcionário chamado Fernando que estava passando informações confidenciais sobre preços, sobre clientes da Merindi para essa empresa, para a concorrência diretamente. Então isso deixou a empresa muito preocupada, porque, poxa, eu tenho um funcionário que está trabalhando ainda comigo, está passando informações de clientes, preços, política e estratégia comercial para a concorrência. E o que isso significa, Renato? Isso significa uma fraude, na verdade, né? Então, a partir do momento que tem esse vazamento de informações, é uma fraude que tem um impacto tanto para, obviamente, para a Merindi, mas também para a empresa que está recebendo informação. Porque pode ser que não é uma coisa institucional, né, Deco? Pode ser uma coisa mais pontual de quem está solicitando essa informação, né? Exatamente. É que, assim, um funcionário, ele sempre tem a percepção de, a partir do momento que ele desenvolve um determinado know-how, detém determinada informação, aquela informação é dele e ele sai da empresa e leva para onde ele quiser, mas não é assim. Né? Não sei se vocês... Obviamente, vocês sabem, mas quando a empresa contrata alguém, essa pessoa desenvolve determinado know-how, o cara não pode tirar essa informação da empresa, porque a empresa pagou pelo know-how do cara, entendeu? Mas a percepção, acho que na maioria, né, das questões de vazamento de informação, se baseia nessa falsa impressão que o colaborador tem de que a partir do momento que ele tem esse acesso à informação, a informação passa a ser dele. Passa a ser dele. E esse caso tinha um fator que complicava um pouco mais. A pessoa que estava recebendo as informações era um ex-diretor da Merindi. Era um ex-diretor que saiu de uma maneira não tão adequada, saiu sobre algumas suspeitas. Na realidade, ele não saiu, ele foi tirado da Merindi. Então, isso deixou o nosso cliente muito preocupado. Qual era o contexto do caso, né? A gente tinha o Fernando, que era um funcionário que estava completamente desmotivado. Ele vinha há bastante tempo pedindo reconhecimento para a empresa, quer seja reconhecimento por meio de salário, reconhecimento por meio de promoção, e também pedindo para que a empresa custeasse um MBA para ele. Isso tudo não estava sendo atendido pela empresa. A gente não está entrando no mérito se ele de fato merecia ou não, se a empresa deveria fazer, se existia política ou não. Mas, durante o processo, a desmotivação alegada pelo Fernando era relacionada a esses fatores. E aí também, algo que estava muito latente era a possibilidade do Fernando, de fato, sair da organização, procurar um outro local para trabalhar, porque ele também já estava deixando algumas mensagens colocadas de maneira muito velada para o superior dele. Então, a gente decidiu seguir a seguinte estratégia. Recebemos uma denúncia de um ex-funcionário que, apesar de estar na concorrência, demonstrou lealdade, trazendo o que ele tinha ouvido, o que ele tinha percebido. Então, vamos apurar essa denúncia primeiro dentro de casa. A gente não quis mais envolver esse ex-funcionário justamente para preservar ele, porque ele não era mais funcionário da Merindi e estava trabalhando numa outra organização. E aí poderia comprometer a permanência dele nessa outra organização. Então, a gente não tinha esse direito, né, Renato? Aí vem até uma questão ética. Será que o cara que está lá na empresa concorrente, ele deveria fazer a denúncia contra a própria empresa, né? Poxa, que dilema, hein? Né? É interessante, né? Porque a lealdade é em relação à empresa anterior, mas e a atual? Não, na verdade é o seguinte, ele tinha que fazer mesmo, porque é uma situação antiética. E é um ponto que também muita gente confunde,
que o vazamento de informações ele só acontece quando você passa informação. Mas se você recebe uma informação de forma não ortodoxa ou antiética, você também está sendo antiético, não é não? Sim, sem dúvida nenhuma. Assim como foi antiético também o ex-colaborador da Merindi, que agora estava na GBR, que pediu essas informações. Sim. O diretor, né? Que é o principal agente do vazamento. Né? Exatamente. Um outro ponto que era muito importante, o próprio Fernando, a gente identificou nesse estudo que a gente fez do contexto de vida pessoal e profissional dele, que ele também tinha vários empréstimos consignados na folha da Merindi, que também, dependendo da pessoa, pode ser um fator motivador para que ele busque outros caminhos para resolver esse problema. Então, o que a gente estabeleceu de estratégia? Estratégia número 1. A gente não pode envolver diretamente o denunciante leal, que não é nosso funcionário, a gente tem que preservar ele. Ponto número 2, vamos fazer uma análise digital forense nos equipamentos que são disponibilizados para o Fernando, quer seja computador corporativo e telefone celular corporativo, para justamente ver algum tipo de comunicação, algum documento, algum e-mail, qualquer coisa que provasse essa passagem de informação para a concorrência. Depois dessa análise, dependendo do que surtisse de resultado, a gente ia partir para aplicar o questionário no Fernando, o questionário dissertativo, e fazer a entrevista com ele. Mas, Mário, será que vocês tinham que envolver outros funcionários, entrevistar outras pessoas? Isso vai depender muito do caso. Esse caso estava muito direcionado ao Fernando. E a empresa também tinha o receio, né, Renato, de expor isso para outras pessoas, ficar um boato generalizado dentro da organização, né? Exato. E aí pode ficar até pior, né? Porque no final dos contos, se o negócio começa a vazar dentro da organização e aí isso também vai para o mercado, e aí tem um impacto de reputação, né? E como era uma coisa bem direcionada e pontual, a gente poderia tratar diretamente buscando o denunciado e por meio dos mecanismos eletrônicos que ele utilizava. Deco, mas para a gente falar agora para a galera sobre a análise digital forense e o monitoramento, explica para a galera como isso é feito. Tá, vamos lá falar primeiro das análises. Para que você consiga analisar uma determinada porção de dados, você precisa primeiro fazer a aquisição desses dados. Os dados foram adquiridos, tem inclusive uma história bem pitoresca em relação a como esses dados foram adquiridos. Mas, enfim, os dados foram adquiridos. Quais os cuidados? Os cuidados principais: verificar se não existe qualquer tipo de criptografia ou qualquer outro tipo de segurança no computador que está sendo adquirido, porque, fatalmente, se você copia dados criptografados, você vai ter que analisar dados criptografados e aí inviabiliza a análise. Um segundo ponto muito importante é utilizar softwares consagrados para que você tenha segurança da integridade dos dados que você está coletando. Ou seja, se você faz uma cópia de dados, não adianta você copiar de maneira seletiva, você tem que copiar todos os dados. Mesmo porque, utilizando esses softwares consagrados, eles vão possibilitar que você faça a recuperação de dados deletados. Tá? Então, para ficar mais claro, a cópia dos dados nada mais é do que uma clonagem exata dos dados que você está copiando, sendo copiados para um outro elemento que vai ser levado para o laboratório para propiciar as análises. Galera, Até o que é deletado também. O que é dá, deletado. Né? Porque, assim, o pessoal pensa que assim, não, como se recuperam dados? Não é ciência de foguete, né? Porque a gente está lidando com coisas lógicas. Os dados são resultados de computação de baixa plataforma mesmo. São coisas que estão escritas, né? E existem determinados tipos de dados que, quando você deleta, eles ainda se mantêm dentro do computador por algum tempo. E é justamente softwares de recuperação forense, é isso que eles vão buscar. Ou seja, você que acredita que está apertando o Shift Del e o seu arquivo, a sua planilha
está indo para o espaço, ela não está indo, né, Deco? Não está indo, ela só fica invisível para você. Por quê? Porque o sistema de dados pensa assim, se ele deletou, ele não quer mais. Mas a questão é que nós temos ali um sistema de dados que é incapaz de deletar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu vou tentar falar de maneira mais humana possível. Um dado, um arquivo, qualquer tipo de arquivo, foto, texto, PPT, PDF, todos eles, antes de eles serem gravados na máquina, eles são particionados em milhares de pequenos fragmentos. E esses fragmentos, eles não seguem uma regra humana de organização. Eles são jogados dentro dos nossos dispositivos de armazenamento de maneira aleatória. E a recíproca é verdadeira. Se ele não consegue salvar de maneira humana, ou seja, seguindo uma sequência lógica para nós, quando ele for deletar, ele também não consegue deletar. Então, o que acontece? Ele tem lá uma lista de arquivos que você contém dentro do seu computador, ele só vai lá e apaga o seu arquivo na lista. E o nosso sistema operacional vai dizer para a gente, olha, esse arquivo não existe mais. Não existe mais de maneira lógica, nós não os vemos mais lá. Mas eles estão lá de maneira física, e é justamente aí que a gente ataca para poder recuperar. Então, por isso que é importante a cópia forense feita, porque ele vai copiar, inclusive, o que nós não estamos vendo. Ele faz uma cópia exata do que representa aquele dispositivo de armazenamento. Ou seja, se você não utilizar uma ferramenta legítima, uma ferramenta conceituada, você não vai conseguir atingir o seu resultado e trazer todos os documentos, arquivos que possam ser recuperados, né? E nem muito menos vai conseguir configurar isso como prova. Como é que faz, Deco, de para maneira configurar alguma. como prova? Porque assim, a perícia forense, como a gente fala, utilizando softwares forense, nada mais é do que um ramo que nasceu de todo esse sistema de digitalização que a gente vem sofrendo através dos anos. Então, hoje, tudo é computadorizado, tudo é digitalizado. Então, assim, existem novos tipos de crime? Não, os crimes continuam sendo os mesmos. Se você invadir uma caixa postal eletrônica, você está cometendo o mesmo crime que está na lei lá, que é a invasão de privacidade. Se você utiliza um recurso digital para roubar alguém, entrar no computador de alguém para pegar a senha de banco para roubar esse cara, continua sendo configurado como roubo. Então, assim, a perícia forense digital, ela nasceu dessa necessidade, a partir do momento que a tecnologia começou a fazer mais parte da vida da gente. Como um todo, internet banking, e-mail, aplicativos de mensageria, enfim, né? Então, assim, ela não é nova nem revolucionária, né? Ela continua seguindo os mesmos padrões de investigação e de perícia que os peritos físicos, quando vão fazer teste de balística, pegar uma digital, fazem. A questão qual é? Que a gente está tratando de dados voláteis e facilmente manipuláveis. E para que isso não seja um problema, para que uma prova seja aceita, existe um algoritmo criptográfico chamado hash number. Esse hash number, o que ele faz? Ele vai, quando eu inicio uma cópia, ele vai aplicar esse algoritmo criptográfico no alvo, que seria o HD que eu vou estar copiando, ou o dispositivo que eu vou estar copiando. No final da cópia, ele vai aplicar esse mesmo algoritmo na minha cópia. O resultado tem que ser igual. Se o resultado é igual, eu não tenho problema com integridade. E agora a gente começa a falar de cadeia de custódia? E aí o que acontece? Tem também um outro procedimento chamado cadeia de custódia, que é muito importante. Por quê? Para garantir a integridade. Então, assim, quando eu faço a cópia, eu elaboro um documento chamado cadeia de custódia. Eu vou dizer nesse documento todas as características do dispositivo que eu estou copiando e para onde estão indo esses dados. Para quê? Esses dados estão indo para o DECO, para o laboratório DS2, para que a gente possa fazer uma análise. Eu assino esse documento, levo esses dados para lá. Quando eu devolvo esses dados ao nosso cliente, eu falo, olha, já terminamos, então está aqui. Então ele vai pegar na segunda linha, vai falar, olha, tal dia o DECO me devolveu tal HD, né? Ele assina, eu mantenho uma cópia e deixo uma cópia com ele. Se isso for a corte, o perito que vai fazer uma reperícia, que isso é muito comum de acontecer,
vai assinar na terceira linha, olha, estou retirando o hard disk tal, para esse fim, estou levando para uma reperícia. Quando ele devolve, a mesma coisa. A cadeia de custódia nada mais do que uma identificação formal e aceita em corte de todos os elementos que tiveram algum tipo de interação com aquela Aquele cópia que dispositivo. foi feita, aquele dispositivo que foi copiado. Ô, Deco, agora explica para... Fala, Renato. Mas daí é para proteger, um dos motivos, Sim. é para proteger também o investigado, né? O investigar para não ficar no ar assim Ou nenhum ter tipo de manipulação. teve manipulação, teve Aham. quebra de integridade. Agora explica para a galera a diferença da cópia, recuperação e análise de arquivos do monitoramento. Tá. A gente costuma dizer, né, isso a gente inclusive fala para os clientes, que na cópia, recuperação e análise dos dados eu vou ver o passado desse cara, o passado do investigado, né? E geralmente é isso mesmo que acontece, porque a perícia forense, assim como qualquer tipo de investigação que nós conduzimos no S2, ela tem que se basear em fatos. Então, o que nós buscamos? Houve um evento, esse evento gerou uma denúncia, essa denúncia gerou uma investigação. Nós temos que, se existirem, obviamente, comprovar com evidências, com provas, que aquele incidente realmente ocorreu. Então, nós somos contadores de histórias. Né? Nesse cenário, nós somos meros contadores de histórias. Se existe, né, uma história, nós vamos lá e tentamos recontá-la com evidências, da maneira que ela ocorreu. O monitoramento ele vai pegar o que o investigado vai fazer doravante, ou seja, eu vou lá, copio a máquina do cara, instalo o monitoramento, e o que ele fizer dali para frente é o que a gente vai pegar. É como se fosse uma filmagem, né? Exatamente. De tudo que ele tá fazendo, O que né? ele está fazendo. Se ele ainda incorre naquele tipo de fraude que nós estamos investigando. Lembrando, né, Renato, que isso só pode ser feito nos equipamentos corporativos da organização. Porque é muito comum, o Renato tem várias histórias, eu, Deco, que às vezes os clientes vêm, não, eu quero acessar a máquina da casa do funcionário, eu quero copiar, eu quero monitorar. Isso não pode ser feito, né, Renato? Não pode, porque aí a gente invade um direito constitucional que é o direito à privacidade, né? Exatamente. Tem, inclusive, depois da pandemia, não que nós tivemos esse problema, na realidade a pandemia foi um chamamento, né, um chamado a nos readaptarmos às maneiras que a gente trabalhava anteriormente. Por exemplo, o software de monitoramento que nós utilizamos tem escuta ambiente. Aí você imagina, se o colaborador trabalha 3 dias em home office e trabalha só 2 da empresa, eu não posso utilizar essa ferramenta porque o cara está na casa dele. Perfeito. Né? Então, nós não utilizamos. É muito simples. E isso é muito importante, porque a gente segue todo um caminho para poder chegar numa constatação. E se isso for para a corte, da forma como o Deco falou, imagina, for para a corte e aí identifica que o funcionário foi monitorado dentro da sua casa. Isso vai invalidar todo o processo e mais do que isso. A empresa vai sofrer uma consequência e quem está fazendo o monitoramento também vai sofrer, né, Renato? Exato. Porque aí está invadindo, não só nesse caso, a privacidade e a intimidade da pessoa, né? Aí Exatamente. Agora, Deco, eu sei que você pediu ajuda para o Renato e o Renato ficou com medo, como sempre. Ele vive dizendo que sou eu, mas ele ficou com medo. E ele falou, não, Deco, se vira. Enquanto o mundo gira, o Deco se vira. Vai lá e faz a cópia, instala o monitoramento. Conta o perrengue que você passou para fazer a cópia, a instalação, o gerente de TI do cliente. Então, a questão toda se baseia, eu acho que toda investigação, né, assim, como foi bem dito pelo Mário, pelo Renato, nós só fazemos o que somos permitidos a fazer. Então, dentro assim, da lei, né? Ainda bem. Né? E assim, nós contamos com o auxílio. Né? Não existe essa questão de, sabe, igual o Mário citou aqui mesmo, não, quebra essa senha,
né? Faz não sei o que na máquina do cara, não, quebra esse celular aqui. Não é assim que as coisas funcionam. Existe uma metodologia que é consagrada e aceita em corte. Nós não podemos, né, nos levar assim pelo espírito do alcaponismo e achar que a gente pode simplesmente fazer tudo por uma prova. Não existe isso. Simplesmente não existe. Então, assim, um conceito básico, uma ajuda básica que nós necessitamos é ter alguém de TI que nos auxilie, porque existem senhas de administrador. O firewall, né? Tem questão de firewall quando você vai fazer um monitoramento, mas nesse caso, tudo girou em torno da falta de protagonismo do gerente de TI, que seria quem poderia nos auxiliar, né? Então, assim, era um ambiente complicado, né? Onde existia mais de um turno. Então, assim, nós tínhamos... Não tinha aquela história que vai à noite que não tem funcionário, não tem gente trabalhando. Exatamente, não tinha dessa não. Tinham mais turnos, tinham 3 turnos. O gerente de TI não sei porquê, acho que não queria ser visto. Não queria ser visto com a gente de maneira alguma. Então, qual foi o perrengue? Nós chegamos lá para fazer a cópia alta madrugada, né? E quando nós chegamos lá, nós fomos conduzidos por um segurança. No estacionamento, né, já que tinham câmeras que filmam todo o ambiente ali, nós tínhamos o gerente de TI, que ia lá só para desligar o monitoramento, né? Do monitoramento, digo, de câmeras mesmo, filmagem de câmeras do ambiente. Aí ele desligou, nós efetuamos a cópia. Ele desligou por quê? Explica, Deco. Não, ele desligou porque ele não queria aparecer, não queria que a gente aparecesse também, né? Tudo bem. Isso tudo acordado com o CEO da empresa, empresa. para não ter nenhum tipo de vazamento ou questionamento de que uma pessoa que não é do ambiente estava fazendo lá. Exato. E segundo ele, os analistas de suporte que também tinham acesso às câmeras, ao servidor das câmeras, porque eles prestavam suporte, eles iam questioná-lo, mas quem é? Mas o que está acontecendo? Então foi um clima... são ossos do ofício, a gente sabe e entende, né? Mas foram dificuldades criadas pelo próprio cliente que, num quesito de investigação, não faziam tanto sentido assim. Então foi um perrengue. Na época que isso aconteceu, nós ainda não tínhamos difundido os SSDs, que são rapidérrimos para a gente copiar, né? Então era tudo na base do HD mecânico. Então o negócio foi... A gente saiu de lá... A cópia era a lenha, A né? lenha, E aí a gente acabou saindo de lá de manhã... Sem contar que o segurança, eu lembro que você falou exatamente que o segurança ficava tentando puxar a tua língua para saber o que você estava fazendo nas máquinas, né? Sim. E queria saber, mas isso aí que você está fazendo... É para quê, né? É para quê? Nossa, mas demora tanto isso assim mesmo? E é curiosidade, né? Porque de repente vem um ser diferente. Entrando... Não que você seja diferente, estou falando. Obrigado. Ser diferente da empresa. Não é diferente das pessoas, é da empresa. Não. É diferente da empresa. E aí chega de madrugada e falando que vai ter que mexer no computador, realmente, no mínimo, causa estranheza, né? Causa estranheza, mas aí também tem aquela questão da cultura da empresa, né? De estar acostumada, ter maturidade corporativa para encarar a empreitada que é uma investigação. Nós sabemos que não é fácil. Na realidade, o que o Deco falou é muito importante. A maturidade corporativa para conduzir uma investigação é muito importante. Só que no caso dessa empresa, era a primeira investigação que ela estava fazendo. Ou seja, maturidade zero, né? Exato. O negócio foi complicado, foi meio desconfortável, né? Porque, como o Mário lembrou aqui, o cara queria saber o que estava acontecendo, né? Puxou assunto, né? Aí fica puxando a língua. E aí a gente estava lá, a gente se manteve firme e forte, conseguimos fazer a cópia, apesar desses elementos inóspitos que a gente encarou. E aí, depois que o Deco conseguiu fazer a cópia e instalar o monitoramento, a gente precisava de um tempo para o Deco começar a fazer a análise do equipamento e começar a fazer o monitoramento, ou seja, a análise do equipamento é o passado, o monitoramento é o online, é o dia a dia.
para poder obter as provas, as evidências para a gente conduzir a entrevista, né? E vocês imaginam a ansiedade minha e do Renato em cima do Deco ali. E aí, achou alguma coisa? Achou alguma coisa? E o Deco ele vai soltando as coisas aos poucos, né, Deco? Porque as análises elas passam por um tempo, vamos dizer assim, um tempo de maturamento, porque eu tenho que trabalhar nos dados que eu recebi. Que eu não é pegar achei um dado e já levar a constatação, né, Deco? Não pode. Eu tenho que ter... uma evidência ela tem um ciclo de vida. Né? E esse ciclo de vida, em relação à análise, ela tem que seguir obrigatoriamente esse ciclo de vida. Eu tenho a descoberta, eu tenho que saber se aquilo... não é um falso positivo, porque o cara está dizendo uma coisa ali, eu preciso ter entendimento completo do que está acontecendo. Mas o que é muito interessante do Deco também é o seguinte, ele tem esse cuidado para ter esse entendimento completo e não pela ansiedade entregar alguma coisa que ele não tem certeza, mas quando ele consegue confirmar, ele vai já passando as coisas aos poucos para a gente se ambientar e não esperar para receber um caminhão de coisas na última semana, na promessa do relatório da atividade forense. Então, o trabalho realizado pelo Deco foi um trabalho de formiguinha no detalhe e trouxe uma série de evidências. Na verdade, evidências não, trouxe provas que nos deixaram muito satisfeitos, mas sempre lembrando que aquilo ainda poderia ter algo que explicasse, né? Que aquela prova poderia ser explicada, refutada pela pessoa e ele não está envolvido. É o famoso advogado-diabo, né? Advogado-diabo sempre pensando, mas e aí? Será que é isso ou aquilo? Tá. E advogado-diabo por quê? Primeiro, pela humanidade com o nosso próprio investigado. E segundo também, porque a gente já tomou algumas pauladas nas investigações. A gente já foi cego por provas e evidências que depois a gente percebeu que não aconteceu. Então é muito importante você se reconhecer e buscar agir na sua investigação dessa forma. Então, o que o Deco achou? Então, foi uma lista de coisas que o Deco achou. O Deco achou envio de WhatsApp com preços de produtos comercializados pelo cliente MBR, que também serviria como base para preço de outros clientes da GBR. Conversa de WhatsApp com o CEO, né, da GBR, com promessa de contratação. O CEO prometendo para o Fernando que iria contratar ele e meio que atrelando com o recebimento das informações. Sem dúvida. E não precisava nem falar. Eu não lembro se ele falava... se você me dá tal informação, eu vou te contratar, né? Ele não falava isso especificamente, mas ele já prometia a comissão. É isso, então. Mesmo ele ainda trabalhando na Merindi. Então, assim, mas mesmo que ele não prometesse a comissão e nem falasse, se você me passar a informação, eu te contrato, ainda assim já tem um conflito de interesse, já é uma atitude antiética, essa abordagem e chegando a uma fraude, né? Só isso já seria suficiente. Sim, na realidade, o ambiente que aconteceu ali, eles já eram conhecidos. Então, esse pré-pagamento de comissões, mesmo ele não estando atrelado à GBR, foi um transicionamento, né? Enquanto ele resolvia as coisas dele ali na Merindi, para já, inclusive, graças àquela questão financeira que ele citou, do empréstimo, que ele estava precisando de dinheiro, foi um jeito que eles encontraram. Enquanto você faz a transição, né, a gente te paga aí uma graninha e tal, você já trabalha, né, com os novos clientes e tudo mais, e eu te pago uma comissão. É quase que um espião, né? É um espião. Total. Embora ele não se coloque dessa maneira. Ele não se perceba. Não se perceba assim, né? Uma outra coisa impressionante que o Deco achou o Deco achou uma apresentação em que o Fernando colocava os dados dele e colocava todo o planejamento comercial da Merindi, com toda a lista de clientes, preços praticados, estratégia comercial, margem, entregue de bandeja para o concorrente da Merindi, né, Deco? Exatamente. E não só a GBR. Ele fez dessa apresentação o seu cartão de visitas enquanto ele estava buscando emprego. Porque ele não... E detalhe, o Deco lembrou uma coisa que eu nem lembrava. Ele não enviou isso só para a GBR. Não. Existiam outros concorrentes da Merindi que ele estava também prospectando para ser funcionário. E apresentou para esses outros concorrentes. Ou seja, a coisa ficava mais grave ainda que quando a gente percebeu que não era só a Merindi que ele começou a mandar informações.
Teve também, o Deco achou o contrato de trabalho, o futuro contrato de trabalho dele com a GBR, carta de admissão, pedido de exame admissional para formalização do novo vínculo de trabalho, enquanto ele ainda era funcionário, ou seja, tudo tramitando no computador da empresa, no tempo de trabalho dele da empresa, para o futuro dele, né? Agora, teve uma coisa que foi bem legal também. O Deco encontrou o envio de 3 planilhas para o e-mail pessoal dele, né, Deco? Exatamente. É aquilo que eu falei. Ele achava que por ele ter sido o produtor dessas planilhas, ele achava que o know-how era dele, então eu faço o que eu quiser com isso aqui. Mas não é assim que funciona. A empresa pagou para ele. A empresa paga o colaborador para utilizar o seu know-how. É justamente para isso que ele está lá sendo pago. Então ele vazou essas informações. E aí outras coisas que não estavam diretamente relacionadas com o caso, mas é muito comum a gente estar focado num tipo de fraude e depois a gente acabar encontrando outras coisas. Por isso que uma das coisas que eu sempre lembro é a questão do túnel de visão, né? Quando você vai focado no túnel de visão para achar alguma coisa, vai passar um monte de coisa à sua volta, ao seu redor, e você vai acabar não observando. Então, num caso de fraude, até mesmo num caso comportamental, não foque apenas na essência da denúncia. Procure observar outras coisas que possam surgir conforme você for pescando as iscas na análise, né, Deco? Exatamente. E, na verdade, você tem que ter, sim, um objetivo, né, que tem muito a ver com a denúncia, até para você não se perder, mas o que o Mário está destacando é que você tem que ter uma visão mais de helicóptero, né? Além de olhar o específico, dar uma afastada para ver um pouco de longe, né? Para ver se tem mais coisa. Eu costumo dizer que a gente não esbarra, né, em outros tipos de desvios de conduta. Né? E assim, todos seguindo o mesmo padrão. Olha, nossa, mas que conversa estranha. Né? É comum aparecer isso, né, Deco? Que conversa estranha, né? Conversa esquisita. Você fica com a pulga atrás da orelha. E aí que entra aquela questão do investigador, né? Aquele farozinho, aquele... Mas aí não parou por aí as evidências. Então, o Deco encontrou outras coisas, como eu disse. Primeiro, ele encontrou o velho e tradicional acesso a sites de conteúdo pornográfico nos equipamentos da empresa durante o horário de trabalho. No monitoramento do computador, o Deco encontrou ele tendo acesso durante o horário de trabalho ali. Né? Na baia, não sei como o pessoal, inclusive, não via isso, ou se o pessoal via e ficava quieto. Né? E a adulteração do extrato do sem parar. Ou seja, sabe aquele famoso relatório de reembolso de despesas? O nosso futuro entrevistado, que ainda nesse momento não era entrevistado, também fazia a adulteração do extrato do sem parar, alterando os valores, a quantidade de passagens nos pedágios da vida, porque ele, como era um cara comercial, ele saía muito com carro. E ele fazia muito isso, tanto que eu me recordo desse ponto específico, foram 106 prints dele fazendo isso, sabe? Você tem 106 evidências. Então, assim, nós pegávamos a cada... Ele manipulou 106 vezes. Na realidade, você separa isso aí. A cada 3, 4 telas era um valor manipulado. Porque você pega o processo, pega ele abrindo a planilha, pega ele manipulando a planilha e pega ele salvando a planilha. Porque aí sim você configura. Você fala, olha, tá aqui, ó. Ele entrou, ele manipulou, ele salvou. E depois ele enviou para ter o seu reembolso. Então, ao todo, eu lembro desse número, assim, na cabeça, 106 prints dele fazendo dele fazendo essa manipulação. Aliás, no próximo episódio vai ter alguma parada dessa, Você não? cortou minha fala. Eu já estava pensando em falar isso. Eu falo, fala ou não falo? Fala ou não falo? Fala ou não falo? Aí ele veio e fala. Muito bom. É um spoiler aí que vai falar sobre prints. Sobre prints. Adulterados e adulteração de documentos e tal. Teve até um candidato a prefeito nesse ano, no ano passado, né? A gente está em fevereiro, que fez um negócio parecido com esse, né? Mas Foi. Abafa o caso, né? abafa o caso, senão vai começar a voar a cadeirada aqui, né? Mas enfim. Pelo amor de Deus. Então, o Deco esgotou o trabalho dele, as possibilidades, foi sensacional. E a gente apresentou isso para o gerente de auditoria, que era o nosso ponto focal para esse caso. E aí o gerente de auditoria ficou muito assustado com tudo. Ele já tinha uma desconfiança, mas ele não acreditava o quanto de informações que a gente ia conseguir identificar que o Fernando tinha vazado. Né? A gente identificou essa possibilidade, mas a gente queria constatar isso de fato,
por meio da entrevista. E aí a gente decidiu pedir autorização. Olha, então a gente pode seguir para a próxima etapa, que é a aplicação do questionário no Fernando e a realização da entrevista. Nesse momento, o Deco sai de cena, fica no repouso ativo, só morrendo de curiosidade para saber o que seria dito, o que seria falado e justificado pelo Fernando durante as entrevistas. Mas, mesmo ele no repouso ativo, o que eu quero dizer com repouso ativo? A gente mandou um convite para o Fernando, por e-mail dele. Aliás, a empresa mandou um convite dizendo, olha, a Merinde contratou uma consultoria para realizar um processo de levantamento de informações e ela quer agendar uma entrevista com você no dia tal a tal hora. Por que é importante o Deco ainda continuar nesse repouso ativo, entre aspas? Porque ele estava monitorando o Fernando. A partir desse momento, se o Fernando tivesse um pingo de desconfiança, ele poderia fazer o quê, Renato? Aí ele poderia... Não, quem? O Fernando? O Fernando. Não sei, o que ele poderia fazer? Na realidade, o monitoramento sempre é mantido nessas ocasiões para a gente pegar as reações do cara. Para ver se ele não corre para deletar alguma coisa, para ver se ele não corre para vazar mais informação. Entendeu? Para entrar no OneDrive. Vai pedir ajuda para alguém, o que eu faço? Pedir ajuda para alguém, o que eu faço. Vai pesquisar quem é a consultoria. Se ele não arma um marapuca e não deleta tudo que ele fez para ferrar a empresa, tem muito disso. O cara sai, formata computador só porque para ferrar a empresa. Vamos mandar embora, já descobriram o que eu estou fazendo. E se fizer isso, no monitoramento vai pegar e não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar absolutamente nada. Na verdade, é meio que jogar uma pedra no lago tranquilo, que aí vai ficar criar aquele alvoroço. E aí, logo na sequência, o Deco verificou um movimento estranho, que era o que o Renato acabou de falar, o Deco. Ele apagando o currículo dele, da máquina da empresa, apagando a apresentação profissional que ele fez e uma busca por e-mails. Ele começou a buscar, mas ele não teve sucesso nessa busca. Ele não achou as próprias coisas que ele estava enviando do e-mail corporativo, nem mesmo para o e-mail pessoal dele. Exatamente. Então a gente viu, o gato subiu no telhado, né, Renato? O cara está preocupado com a entrevista. Ele está preocupado com a entrevista e ele já meio que entendeu que a casa está caindo. A casa está caindo. E que existe a possibilidade de ser algo relacionado a informações, porque ele estava apagando tudo. Né? E mesmo durante a análise, eu percebi, foi percebido esse comportamento do cara. Porque o que ele fazia? Sempre que ele entrava em contato e mandava alguma coisa no seu e-mail particular, ele fazia questão de deletar. E uma outra coisa também importante, que eu acabei de me lembrar, é que ele utilizava o e-mail pessoal dele com assinatura da GBR. Já com a assinatura da GBR? Já com a assinatura da GBR. Entendeu? Então, assim, ele criava os e-mails, ele se comunicava com o Ronaldo, da GBR, e deletava. Isso é uma prática de antiforense, como o Mário disse no começo. Não adianta absolutamente nada. Porque os computadores são um cemitério de dados. Você só precisa ter a pá certa para ir lá e desenterrar. Né? E aí chegou o dia da aplicação do questionário e da realização da entrevista. Galera, Renato, para a galera que não conhece a questão do questionário, por que a gente aplica, conta para o pessoal qual é o objetivo, como é que funciona. O questionário tem vários objetivos. Quando a gente aplica para grande grupo, serve também para a gente selecionar não quem é o culpado, ou quem é mas é para selecionar quem não tem nada a ver e nem tem informação, e aí já serve para dar uma selecionada nesse sentido. No caso do Fernando, aí é só ele, né? Então aí um dos objetivos é a gente queimar o estoque de mentira dele. Porque aí ele vai negar, né? Assim, a princípio. A gente já teve casos que a pessoa confessou durante o próprio questionário. Mas é mais raro. Aí o cara vai mentir. Mas quando ele mente, vai escrever lá a mentira e tal, isso gera culpa. Porque todo mundo que mente, com exceção de psicopata, se sente culpado de estar mentindo. Porque é uma coisa errada, a gente aprende desde pequeno e tal. E aí isso gera uma culpa, um incômodo na pessoa. E aí ela está escrevendo isso fica no subconsciente dele é o seguinte, pisei na bola aqui, estou mentindo. E aí durante a entrevista já vai ajudar. Mas ainda assim tem vazamento verbal por escrito.
Então o cara tem vazamento ali, ele vai colocar coisas que muitas vezes já dá indicação que ele está mentindo ou omitindo informações, né? Então o questionário é muito, muito rico, na Uma verdade. coisa que eu gosto de dizer, que o Renato também gosta muito, é meio que amaciar a carne, né? Eu vou amaciar a carne Exatamente. para ele já ter acesso ao assunto, para ver como ele se porta e quais as formas que ele nega, quais as formas que ele dissimula, quais os assuntos fora de contexto que ele traz no questionário. E o questionário ele é bem direto, né? Ele traz perguntas diretamente sobre ele, se ele já vazou a informação, se que foi constatado vazamento, se ele vazou, se ele sabe quem vazou, O que deveria acontecer com uma pessoa que vazou informações. se ele daria uma segunda chance. Exatamente, Se ele está mentindo durante o processo. E aí o pessoal deve estar perguntando, por que eu vou fazer no questionário uma pergunta se ele está mentindo? Será que vai ter alguém que vai dizer que está mentindo? Explica aí, Renato. Não, aí o grande ponto é como que ele responde isso, né? Como ele diz que não está mentindo, né? Porque aí, por exemplo, tem uma pergunta, é o seguinte: e se descobríssemos que você mentiu ou omitiu informações? Aí uma pessoa que é verdadeira ela vai falar: vocês são loucos, ou isso aí vocês estão muito equivocados e tal. Uma pessoa que está mentindo, ela vai falar: vai ter que me mostrar o porquê, aonde que eu estou mentindo, não é isso? Pede provas, né? Pede provas. Me e apresenta tal. as provas. De repente eu não entendi a pergunta, você É. tem que me explicar melhor. É. Mas, pessoal, não usem isso na DR. Não usem isso com seu cônjuge, não usem isso com seus namorados e namoradas, e nem com ficantes, hein? Nem com ficantes. Falou a pessoa que sofreu isso na própria pele. Abafa o caso, pula essa parte. E aí, galera, eu separei algumas perguntas do questionário, a pergunta e a resposta, para vocês terem acesso ao que o Fernando falou e o que a gente teve de análise no dia, né, do questionário. Lembrando que quando a gente começa o processo de aplicação de questionário, a gente faz toda uma abertura para a pessoa, explica o que a gente está fazendo lá, fala do que a gente está tratando, ou seja, a gente falou, a gente está aqui porque a empresa constatou vazamento de informações confidenciais para a concorrência e a gente está convidando algumas pessoas que tiveram contato direto ou indireto com essa situação para justamente a gente entender a percepção e procurar entender o porquê que isso aconteceu. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente fala para a pessoa quando a gente inicia um processo. A gente mostra a regra do jogo, clara, diz o que está acontecendo, fala das premissas, confidencialidade, transparência e livre, espontânea vontade, e aí começa o questionário ou começa já na entrevista. Porque se você quer transparência das pessoas, você tem que ser transparente, né? E se você já começa omitindo, né, daquele cerca Lourenço... Cerca Lourenço? Aí o que a pessoa vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. Então é um princípio básico. Se você quer transparência, seja transparente. Como você diz, as pessoas não são burras, as pessoas não são idiotas. Se eu chego cheio de 9 horas, discurso para cá, o cara vai estar me lendo, eu não vou estar confortável porque eu vou estar mentindo, e o cara vai dizer, por que ele não fala logo o que ele quer? Para que eu vou falar a verdade então? Eu vou mentir porque ele está sendo mentiroso comigo. Essa é a regra. E aí, uma das perguntas que eu separei foi, se lhe pedissem para pagar pelos prejuízos causados pelos vazamentos de informações confidenciais da empresa para a concorrência, quanto você pagaria? Olha só a resposta que o Fernando deu. Como não sei o assunto, não posso responder, mesmo porque não vejo como posso prejudicar tanto a empresa se vazasse alguma informação. Diz aí, Renato. Que é quase uma confissão, né, Decão? Porque se o cara não tivesse vazado, o que é a resposta dele? É o seguinte, cara, eu não vou pagar nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem que pagar é quem Mas aí, vazou. quem vazou. Agora, deixa eu ver quanto, se é que vai ter prejuízo e tal, né? Tá muito... Não, e o muito louco é que ele inicia como não sei o assunto. A gente deixou claro para ele desde o primeiro momento qual é o assunto que a gente estava tratando. E na mesma resposta ele entra numa contradição por estrutura. Ele diz, vejo como não posso prejudicar tanto a empresa se vazasse alguma informação. Então ele já fala do vazamento de informação. Primeiro ele não sabe o assunto. E no final ele diz vazamento da informação. Então é uma resposta totalmente fora do contexto e que existe uma contradição por estrutura. Na sequência ele forneceu a mesma resposta
precisaria entender o contexto nas seguintes perguntas. Então ele respondeu, precisaria entender o contexto nas seguintes perguntas. O que você acha que deveria acontecer com os envolvidos no vazamento de informações confidenciais da empresa para a concorrência? Você daria uma segunda chance para os envolvidos no vazamento de informações confidenciais da empresa? Diz aí, Renato. Isso é confissão ou não é confissão? Se não é confissão, no mínimo é uma admissão, né? Sim. Porque aí, no final dos contos, ele vai demonstrando que, vamos ver o contexto, vamos ver o contexto. Isso é o seguinte, ele está falando o seguinte, não punam quem vazou a informação, dê uma segunda chance para quem vazou a informação, porque, puxa vida, coitado. Aí é meio que ele já está se preparando para uma defesa. É meio que é um pedido de socorro, uma clemência que ele está fazendo agora. Poxa, me ouve, eu posso explicar, não toma atitude de primeira, porque geralmente as pessoas que não estão envolvidas ou não sabem de nada, o que elas respondem? Não, o que tem que acontecer com a pessoa? Tem que ser demitida. Tem que ser demitida com justa causa e às vezes elas falam, dependendo da situação, um processo civil, um processo criminal, as pessoas são bem diretas nesse sentido. E também as pessoas não envolvidas ou que não sabem de nada, elas não dão uma segunda chance. Elas não flexibilizam essa situação. Elas não procuram entender o contexto para ver se dá ou não dá uma segunda chance. O contexto para elas está claro. Houve um vazamento, então não merece uma segunda chance. Então, essas perguntas, elas trouxeram para a gente um caminho para a gente percorrer na entrevista, que era meio que já um pedido de socorro. Ou seja, a gente tinha uma série de evidências e provas. E tinha a parte humana, comportamental, em que ele pedia para a gente entender o contexto. E era isso que a gente ia mostrar para ele na entrevista. Olha, estamos aqui para dar a oportunidade de entender esse contexto e você falar o porquê disso tudo. E aí, na entrevista, ele iniciou muito nervoso, porque a gente fez o questionário, a gente dá um intervalo para analisar as respostas, a pessoa fica do lado de fora para ir no banheiro, beber uma água, tudo. Renato, acho que é importante. Lembra aí do porquê intervalo, beber uma água, ir ao banheiro? É importante, porque se fica direto fazendo o processo de entrevista, questionário, tal, a pessoa ela pode, primeiro, se sentir desrespeitada. Segundo, que ela pode até alegar um cárcere privado, que ela não pôde sair para ir no banheiro. É desumano, né? É desumano. E o outro ponto, que é importante, sim, a gente dar um respiro para a pessoa. Aí muita gente pega e fala, mas aí ela vai pegar, vai fugir, ela vai mandar mensagem no WhatsApp, ou ela vai mandar... Cara, isso aí ela pode fazer ali durante, não tem... Na sala de entrevista. Sala. Não, desliga o telefone, não pode acessar. Como? Não, daqui o celular. Tá, você vai fazer isso? Não pode. Então, assim, a gente não depende disso para chegar num resultado. A gente tem que respeitar a pessoa e dar essas oportunidades para a pessoa, né? E o fôlego. E tem mais a ver com a questão da humanização também. Você não pode demonizar uma pessoa porque ela cometeu um erro. Isso não vai, de maneira alguma, pautar a vida dela em cima de um erro. E outra, esse intervalo é importante para a gente. Sim. Para mim e para o Renato, para a gente se preparar, olhar as respostas, traçar a estratégia e ter algum tipo de comunicação com o cliente que estava contratando. Então, não é só para a pessoa, é para a gente também. Sim. É para a gente ter essa clareza e esse descanso, porque é muito importante na entrevista, né? Porque não é fácil fazer. E aí ele iniciou muito nervoso a entrevista, com vários gestos de automanipulação, em toda pergunta sensível sobre vazamento de informações, sobre processo de seleção, sobre futuro, era mão em regiões de sensibilidade. Regiões de sensibilidade para o ser humano, ou seja, pescoço, antebraço aqui. Por que o pescoço é uma região de sensibilidade? Se cortar a sua cabeça, você morre. O pescoço passa aquela veia lá, a veia aorta, que é uma das principais. Então, isso é um indicativo que precisa ser confirmado em várias perguntas, em vários momentos, para ver se isso pode ser uma mentira ou não. E isso aparecia sempre nos temas mais sensíveis, né, Renato? Sabe o que eu lembrei agora? Daquele vídeo que está circulando na internet, que está o delegado, ele pega e vai dar uma entrevista, né? Aí ele começa a falar na entrevista, assim, aí o companheiro dele lá, o outro policial e tal, e aí vai lá, mexe no pescoço dele, ele...
Eu, hein? Isso foi para dar um alívio, para dar um prazer, né? Foi. Você arrepia todo, assim. E aí a gente buscou a estratégia de identificar aquilo que a gente já tinha percebido lá no início, quando a gente levantou as informações. A questão da motivação, né? E ele, de fato, apresentou toda aquela desmotivação que a gente identificou, né, Renato? E aí a desmotivação não justifica, né? Na verdade, nada justifica uma fraude, ou um assédio, ou uma discriminação, nada. Porém, são gatilhos comportamentais que podem levar a pessoa a esse comportamento, ou esses comportamentos, e a desmotivação é uma delas. A desmotivação com o gestor, com a carreira, com o salário, com a empresa. Tudo isso são situações que podem trabalhar na racionalização da pessoa para cometer a fraude, né? Então, isso é um ponto importante também, Sim. né? Infelizmente, a gente muitas vezes ignora uma desmotivação, mas é uma motivação, não que se a pessoa está desmotivada vai cometer uma fraude, um assédio, mas a desmotivação pode dar um gatilho para isso, né? E aí um outro ponto também bem interessante é que ele estava muito chateado com a empresa porque um funcionário da Merindi roubou, nas palavras dele, roubou um projeto que ele fez, um projeto comercial, e ele foi falar sobre essa questão desse projeto comercial para o gerente dele e o diretor comercial, e os caras não deram a mínima para ele nessa situação. Ele falou, pô, eu desenvolvi todo o projeto e agora ele que está colhendo os louros, ele que está sendo promovido, então, sendo reconhecido. Então, isso foi uma coisa muito forte também para ele. A nossa abordagem começou a ser por uma trilha de saber se ele tinha contato com a concorrência, se ele tinha amigos, se ele conhecia as pessoas. Isso tudo ele foi assumindo. Por quê? Porque na nossa visão o questionário ajudou demais, né? Foi aquele ponto de amaciar a carne que ele não tinha muito como dizer que não tinha contato com a concorrência, que tinha amigos. Até mesmo porque funcionários da Merindi iam para GBR, funcionários da BR iam para Merindi e para as concorrentes diretas. Era um setor muito, muito fechado. Então seria uma burrice ele falar que não tinha pessoas conhecidas e que não tinha contatos lá, né, Renato? E não tem nenhum problema de ter contato com a concorrência, com ex-colegas que estão na concorrência, e isso não tem nenhum problema. Na verdade, concorrência não é inimigo, né? Então, tá tudo ok, desde que tenha uma proteção de dados e informações e tenha uma atitude ética no processo concorrencial, né? Acho que esse é o ponto, né? E aí a gente perguntou quais seriam os próximos passos da carreira dele, o que ele pretendia, e ele deixou muito claro que a carreira dele estava se esgotando na Merindi, que ele estava entrando em contato com as empresas do setor para justamente conseguir uma recolocação. E uma das empresas que ele citou foi a própria GBR e o Ronaldo. E ele falou, e a gente perguntou se ele tinha falado com o Ronaldo, tudo, e ele falou que tinha conversado com o Ronaldo, mas estava com medo da relação que ele poderia ter com o Ronaldo por conta da saída conturbada que o Ronaldo teve da Merindi para a GBR. Então isso também foi um ponto que nos chamou bastante atenção, né, Renato? Porque aí o Ronaldo, no final dos contos, saiu por uma atitude ou algumas atitudes antiéticas. E aí, então, esse cara tá lá meio queimado no mercado. E aí, no final dos contos, vou trabalhar com esse cara, logo eu estou me associando a essa imagem, né? Então... E aí, na entrevista, é importante você fazer a pergunta aberta, são vários tipos de pergunta, mas eu vou falar de dois. A pergunta aberta é para você obter informação, ter a versão pura do relato. Conte para mim sobre isso, conte para mim sobre aquilo. E a pergunta direta é para você dar a chance da pessoa falar a verdade, porque não é uma resposta direta. E aí a gente perguntou para ele se o Ronaldo havia pedido alguma informação da Merindi para ele, nesse processo de contato, de seleção. E ele respondeu, praticamente nada ele pediu. Logo, então se é praticamente nada, alguma coisa teve, né, não, Diego? Com certeza. E aí a gente, do ponto de vista
verbal, a gente percebe que ele não consegue esgotar essa possibilidade. Ele não consegue deslegitimizar um pedido de uma informação confidencial ou um pedido de qualquer coisa que o Ronaldo tenha feito para ele. A gente perguntou também diretamente se ele já estava contratado pela GBR, ele respondeu, só faltava eu dar o meu ok. Então, até aí, a gente, bacana, o cara está seguindo a trilha que a gente espera. E aí tem algumas outras perguntas da entrevista que eu separei, que eu vou ler para vocês verem como foi a resposta dele. Então tá lá. Quando questionado diretamente se havia passado informações confidenciais da Merindi para o CEO da GBR, Ronaldo respondeu: eu não passei nada. Imediatamente após sua resposta, cruzou seus braços como uma forma de proteção, além de apresentar a sua boca no formato de uma microexpressão de tristeza, o que pode indicar dissimulação. Sabe quando você faz a pergunta e a pessoa, exatamente no momento, ela se fecha e dá aquela curvada, aquela abaixada de submissão, de tristeza? Foi exatamente isso que ele apresentou para a gente. Então, com essas perguntas, a gente só estava procurando mostrar para ele que a gente já sabia de tudo, que a gente estava buscando mostrar o caminho do porquê que isso aconteceu, para a gente poder gerenciar as consequências, né, Renato? E aí, quando a gente apresenta isso para ele, é para quê? Não é para pegar e, chutar cachorro morto, né? É para justamente para a pessoa ela não cair no alto flagelo, né? Ou seja, por quê? Porque a pessoa não pode se autoincriminar, porque isso não é natural. A natureza humana, e eu diria até de qualquer animal, é você se defender e você, né, não cair nessa. Autoproteção. Autoproteção, exatamente. Quando a gente pega e vai apresentando isso para a pessoa e tal, ou seja, quanto que a gente sabe da situação, é meio que o seguinte, dá um alívio para a pessoa que, putz, eles já sabem tudo. Então eu não estou me autoincriminando. E aí, a última pergunta da primeira parte da entrevista foi a seguinte, que foi a mesma pergunta que a gente fez no questionário. O que você acha que deveria acontecer com um funcionário que vazou informações confidenciais da empresa para a concorrência? Olha só a resposta dele. Depende se vai prejudicar. Tem que ver o contexto. Dependendo do caso, o que a empresa perde com isso. Decão, vou perguntar para um cara que é especialista em máquina. O que você acha dessa resposta? Depende. Isso aí é o seguinte. Depende se vai prejudicar. Depende se vai prejudicar. Ele está tentando colocar importância a dados, quando na realidade todos os dados da empresa são importantes e devem ser tratados como tal. O que a empresa perde com isso? A empresa perde Depende muito. do caso e o que a empresa perde com isso. Isso só demonstra que o cara não tem conhecimento suficiente para sequer valorizar, colocar um valor nos dados da empresa. Qualquer dado no contexto de uma empresa é importante. E você, Renato, o que você pensou dessa resposta aí, na hora quando você viu na entrevista? Você me deu um chute, não deu? Porque ali, nessa hora, você é meio que tá ali chegando na confissão. Imagina o seguinte, Decão, se a Sandra, a sua esposa, vira para você e fala o seguinte, não, mas você vai pra balada e tal, não sei o quê, sozinho e tal, não sei o quê, e aí você responde para ela essa resposta aí. Depende se vai prejudicar. Depende se vai prejudicar. O que vai acontecer? Você vai dormir uma semana na sala, né, velho? Não, na realidade eu ia perder algumas partes do meu corpo. Do seu corpo. Na região baixa, principalmente. Certeza. Nossa senhora. Os caras conhecem minha mulher também, conhecem minha esposa, aí é complicado. E aí ele complementou. Aqui mesmo na Merindi, a Merindi fica pedindo o preço da concorrência para as pessoas. Ou seja, o que ele quis jogar na nossa cabeça agora, Renato? Nesse finalzinho. Que tem meio que troca de informação para aliviar a culpa do vazamento. Ou seja, eu estou fazendo isso porque mas a empresa padrão. também faz, é o padrão, o mercado faz isso. Beleza, então a gente encerrou essa primeira parte da entrevista, a gente
conversou, deu um novo intervalo para não ficar tão desgastante, e a gente entrou rapidamente em contato com o gerente de auditoria para poder informar até que ponto estava a entrevista, para pedir autorização se a gente poderia declarar culpa para o Fernando. E ele pediu para a gente seguir com o processo. A gente fez a declaração de culpa, né? Para quem não sabe, a declaração de culpa é afirmar no retorno do entrevistado, com todas as palavras, o que a gente faz é, fulano, eu pedi esse intervalo, só para a gente dar uma relaxada, você poder ir ao banheiro, beber uma água, não ficar tão desgastante, e também para a gente confirmar algumas evidências e provas do trabalho de investigação. Você quer saber o resultado da nossa investigação? Via de regra, a pessoa que está envolvida, ela quer saber, mas não quer saber. Aí ela fala, você que sabe, ou dá uma resmungada, porque ela tem medo de falar que quer saber e ouvir que a investigação constatou que você vazou informações. E aí ele respondeu dessa forma. E aí, exatamente no momento seguinte, a gente fala, a nossa investigação constatou que você vazou informações confidenciais da empresa para a concorrência. E por que para a concorrência, Renato, e não para aquela empresa específica? Porque a gente não sabe para quem mais que ele vazou, uma vez que ele já estava apresentando que tinha outras, Bingo! Né, outras empresas que ele está prospectando, né? Por isso que é meu parceiro de entrevista. Ufa. Ainda bem. Ufa, né? Então, é importante, porque a gente não pode ter a audácia de achar que pegou tudo na investigação. Porque o cara está fraudando já há algum tempo. E a gente está atrás dele, não é? O Renato sempre fala, o fraudador sempre está à frente, pelo simples fato dele ter começado na frente e a gente está chegando agora. Então, se eu já entrego de bandeja o nome da empresa ou os nomes da empresa que ele está vazando informação, e se tiver outras? Será que vale a pena ele trazer para a gente? Será que vale a pena ele se comprometer ainda mais? A pessoa não, ela vai aceitar o que você falou e deixa essa outra para trás e eu não vou... Talvez eu vou ter menos consequências assumindo só as duas. E aí entrou todo aquele momento em que a gente vai manipulando a pessoa para obter a verdade e entender o porquê. Obter a verdade é sempre baseado no porquê que aconteceu. Porque se eu peço para a pessoa, olha, conta para mim como foi, conta para mim o que aconteceu, o que eu estou mostrando para ele naquele momento, Renato? Porque aí eu já estou dando toda a informação para a pessoa, né? Então, é importante a gente... Está dando toda a informação que a gente não sabe de nada. Exatamente. Então, é importante a gente chegar na verdade e não... Quando fala manipular, é sempre uma palavra que é muito pejorativa, as pessoas levam para o pejorativo, mas é a manipulação no sentido de trabalhar isso na mente da pessoa para ela falar a verdade, não para ela falar o que a gente quer ouvir, né? Então, E aí, essa foi... Nunca uma entrevista é fácil, mas essa, por conta de todo o script que a gente seguiu, toda a preparação, o questionário, ela acabou até sendo um pouco mais curta do que a gente imaginava. Porque quando a gente começou a seguir o roteiro, de desenvolver temas, de atenuar a situação, por entender também que aquilo pode ter mexido, a questão do reconhecimento, do salário, de não pagar, pode ter mexido com ele, ele chegou no momento e falou, para, Renato, que era o Renato, estava nessa hora, não vamos seguir dessa forma. Vocês já sabem de tudo que aconteceu, e agora o que eu tenho que fazer para a gente encerrar a situação? Como é que eu lido com isso? Não foi, Renato? Aí quando ele já fala isso é porque ele já está confessando e ele só quer saber as consequências, talvez negociar a forma ou as consequências para, de repente, dar mais informações. Então, nesse momento, a gente tem que acolher também o entrevistado, não é pegar e falar, tá vendo, seu bandido, não sei o quê. Não, a gente tem que acolher e vamos lá, porque, de repente, tem mais informação. E aí a gente buscou o caminho do porquê que isso aconteceu e o que ele e quais as situações que ele passou, como ele passou, para confirmar tudo aquilo que a gente já tinha. E uma coisa muito importante que a gente viu é que ele começou a fazer isso com a promessa de, enquanto funcionário da Merindi, já está recebendo comissão da GBR, porque enquanto ele não conseguia se desvencilhar da Merindi, ele queria ter um recebimento, ele queria alavancar sua renda, né, Renato? Isso, então ele já estava lá como espião, como que chama? Duplo? Agente duplo. Agente duplo,
E aí, no final, a última pergunta que a gente fez, a gente falou, olha, só uma coisa a gente queria voltar atrás com você. Você já está contratado pela GBR? E aí, para nossa surpresa, ele falou, olha, eu ainda não estou contratado pela GBR. Depois que eu passei as principais informações para o Ronaldo, ele não teve mais nenhum tipo de contato comigo, ele não me procurou e agora eu não sei o que vai acontecer comigo. Ou seja, muito provavelmente ele caiu no conto do Ronaldo, né, Renato? Não é do Vigário, né? Não é do Vigário, foi do Ronaldo. Não, exatamente. Ou seja, o cara pegou e usou ele para pegar informações e depois descartou. E realmente não contratou mais ele. E aí o cara ficou sem o emprego atual e nem conseguiu o próximo. Não conseguiu o próximo. Não é à toa que ele, nos primeiros contatos que ele teve com o Ronaldo, ele demonstrou receio, lembra? Sim. Ele falou que tinha receio do Ronaldo, da forma como ele Porque saiu. o cara já é antiético, então ele só comprovou, só reforçou que é realmente antiético. Né? Não é? Aí a gente pediu para o Fernando fazer a declaração de transparência, de próprio punho, sem direcionar, de livre e espontânea vontade, que foi a declaração que o Decão leu no início. Galera, meus amigos, meus irmãos, Renato, mais um caso. Decão. Nós. Figura especial Decão. Aí, Renatão. Espero que vocês tenham gostado do caso. Tá aparecendo na tela alguma coisa que pode ser, né, Nath? Um QR Code, um link, alguma coisa que você, acessando, vai ter acesso ao conteúdo completo do nosso podcast, quer seja por Spotify, quer seja por YouTube. E quem também quiser, como a gente falou, pode ter acesso às histórias completas do nosso livro. Valeu, galera. Obrigado. Renato, Deco, dá um tchau pra galera. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.